Você já deve ter ouvido falar da importância da prática de exercícios físicos ao longo da vida, né? Mas o que ninguém lembra é que o cérebro também precisa de malhação para evitar perdas cognitivas. Pensando nisso, o repórter Leonardo Apolinário foi conhecer um pouco mais sobre a chamada ginástica do cérebro e os benefícios dela para as pessoas na terceira idade. Vamos ver. Todas as alunas estão aqui com um objetivo em comum: exercitar o cérebro. É como se fosse uma ginástica. Depois que a Tânia começou a esquecer e trocar o nome das pessoas, ela percebeu que era hora de procurar ajuda. Eu estava com dificuldade, né, de memorizar, principalmente nome de pessoas, né? Aí, às vezes, eu queria lembrar alguma coisa, eu tentava, não conseguia. Então, eu falei, não, já passou da hora de procurar ajuda, né? Então, deixa eu procurar alguma ajuda. Aí eu vejo uma pessoa, eu já tento gravar as características da pessoa, né, físicas. E a hora que eu olhar para a pessoa, às vezes eu esqueço o nome, mas eu olho e falo, não, é tal pessoa. Esse método que as alunas estão participando trabalha com jogos, neuróbicas e ábacos, exercícios que criam condições melhores e deixam a mente saudável. Então a gente melhora raciocínio, melhora a qualidade do pensamento das pessoas. E quando a gente tem uma mente mais potente, com um raciocínio melhor, a gente tem uma emoção melhor e a gente se comporta bem melhor. Não é preciso esperar o cérebro ficar doente para procurar ajuda. Cada um pode entrar no seu momento. A gente faz uma análise inicial, vê como a pessoa está, porque é sempre um estado, e a pessoa vai evoluindo e ela vai passando de nível. À medida que está trabalhando com o material e com as nossas educadoras, elas vão conduzindo para que você tenha o seu desenvolvimento pessoal. A Lúcia percebeu que algo não estava funcionando e há 40 dias iniciou um desafio com o próprio cérebro e vem ganhando a competição com os exercícios e dinâmicas. Eu estava sentindo necessidade de um lugar onde eu pudesse exatamente exercitar a memória, que a gente fica se preocupando só em exercitar o corpo, né? E tem que botar a cabeça para funcionar, porque com a idade a gente vai perdendo, né? Vai ficando com a memória mais ruim, assim. Já senti diferença, assim, no dia a dia, aquela coisa de casa, eu esqueço a chave, e eu estou ficando mais atenta para esses esquecimentos corriqueiros mesmo do dia a dia. Muito interessante essas atividades, né, gente? E para falar um pouco mais sobre a importância de manter o cérebro sempre ativo, principalmente a partir dos 60 anos de idade, eu converso agora com a doutora Daiane Magalhães. Ela é neurologista dos hospitais Madre Teresa e Risoleta Tolentino Neves, mestre em neurociências pela UFMG e professora de semiologia neurológica da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Doutora Daiane, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, prazer estar aqui falando de um assunto tão importante, né, Nicele? Pois é, e eu queria começar te perguntando, doutora Daiane, por que a gente tem que exercitar a mente, né? Qual que é a importância disso, pensando lá na frente? Quando a gente fala de cognição no nosso ser humano, vamos dizer assim, a cognição ela é composta por algumas estratégias e alguns domínios importantes. Quanto mais precoce a gente conseguir trabalhar cada um desses domínios, melhor a gente vai garantir um envelhecimento cerebral e uma cognição na terceira idade melhor, vamos dizer assim, com uma perda funcional menor. Pois é, então é muito importante incentivar, né, estimular essa saúde cognitiva do idoso, né, doutora Daiane? Sim. Essa cognição, quando a gente fala de estímulo, a gente precisa entender que a cognição ela é composta não só pela memória, que é o que a gente fala que é o mais comum e corriqueiro, que a gente lembra sempre, mas também ela é composta por outras estratégias, como funções de planejamento, atenção, linguagem, comunicação e também a percepção espacial desse paciente. Quando a gente fala de elaborar estratégias de preservação cognitiva, não só o nosso ensino educacional, mas a gente sabe que atividades físicas, de percepção corporal, como a fisioterapia trabalha, terapia ocupacional, mas também de, no dia a dia, estimular leituras, palavras cruzadas, dentre outras atividades cognitivas, vai com certeza mudar
esse prognóstico ou a evolução cerebral desse paciente ao longo da vida. E pensando assim, né, no foco numa mente ágil, né, ao longo da vida, quais são os processos cognitivos que a gente deve pensar em estimular? Quando a gente fala de cognição, a gente tem que lembrar que é algo que vem desde a concepção, né? Então, desde estudos neonatais ou perinatais, a gente já tem essa elaboração e amadurecimento cerebral. Quando a gente fala disso, a exposição desde a leitura na infância para a criança, por exemplo, estimular atividades também lúdicas, atividades sociais que vão conseguir empenhar e desenvolver habilidades desse paciente, mas também no nosso dia a dia de a gente conseguir manter não só uma atividade física, mas uma atividade intelectual, ter essa leitura no dia a dia, ter essas atividades também de palavras cruzadas ou de jogos de lógica. Claro que vai muito do interesse e da percepção. O que eu falo muito para os meus pacientes no dia a dia, Nikele, é de a gente conseguir fazer o que é factível, né? O que a gente pode fazer no dia a dia. Então, às vezes, coisas simples no dia a dia, de bordar, de cuidar de jardim, de ter aquela atividade rotineira, ela já é de suma importância e isso muda também. Né? Infelizmente, a gente vive num país onde o analfabetismo ele é muito importante ainda e isso impacta diretamente na questão cognitiva dos nossos pacientes, não só no adulto, mas na terceira idade também, a gente precisa mudar. E existem muitas atividades, né, doutora Daiane? A gente vai falar um pouco mais sobre essas atividades no próximo bloco, mas existem muitas atividades hoje que ajudam nisso, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas atividades, as atividades que a gente pode pensar para os idosos. E eu já ressalto, assim, a minha avó mesmo, Dona Marinha, ela é muito ativa, ela tem 92 anos e ela gosta muito de artesanato, ela gosta muito de costura. Então, hoje, ela faz bonecos, ela faz bolsas, ela hoje está numa onda de fazer avental também, ela faz vários enfeites, ela gosta muito de dobradura também, faz diversos animais com papel também, ela é muito criativa. E eu percebo que essa criatividade que ela tem, ela exercita essa criatividade também muito, ajuda ela a ser quem ela é hoje. Ela é super lúcida, sabe? Ela é saudável e eu acho que isso é muito importante também, né? Sem dúvida. Quando a gente trata de um paciente idoso, é importante a gente sempre reiterar, não só para o paciente, que a gente está assistente, né, mas também para a família, que incluir em atividades não sociais apenas, mas atividades do dia a dia, que sejam cotidianas, elas são capazes de elaborar de uma forma cognitiva diferenciada. Quando você me traz da sua avó, isso é algo importante, a gente sempre ressalta nesse acompanhamento e cuidado familiar adjunto, né, conosco. Tornar o paciente idoso sempre ativo e a gente conseguir elaborar desde trabalhos manuais, por exemplo, desse paciente, mas incluir em atividades também do dia a dia, isso com certeza elabora e já existem vários estudos que comprovam o benefício dessas atividades e a permanência na sua rotina diária para um desfecho cognitivo melhor. A gente sabe que o nosso organismo como um todo, não só o nosso sistema nervoso, ele vai envelhecer. O que a gente precisa sempre perguntar é como nós queremos envelhecer, o que nós podemos fazer daqui para frente para que a gente envelheça de uma forma saudável, com qualidade de vida. E quando a gente atende esses pacientes e quando a gente está em frente dos nossos pacientes, principalmente pacientes octogenários, nonagenários, centagenários, é muito satisfatório quando a gente vê uma equipe empenhada, uma família empenhada, entende esse processo de senescência, de envelhecimento de uma forma diferenciada, colocando, incluindo esse idoso nas atividades do dia a dia. Pois é, e você falou uma coisa, eu fiquei pensando, então é importante estimular isso desde a infância, né, doutora Daiane? Exercitar o cérebro, já começar a pensar nisso para no futuro você colher os benefícios. Mas quem já está na terceira idade também vai se beneficiar desses exercícios do cérebro, né? Sim. Existe um termo que a gente fala, claro que a nossa célula, né, que a gente fala que tem um neurônio, que ela é composta e compõe esse sistema nervoso de uma forma muito importante. Quando a gente fala de um processo que vem da infância, é claro, quanto mais estímulo nós dermos ao nosso sistema nervoso, melhor vai ser o nosso desempenho na vida adulta e no nosso envelhecimento. É como se a gente falasse que tivesse uma reserva cognitiva. Então, é claro que quanto mais precoce eu começar essa reserva, evitando fatores de risco que podem prejudicar, melhor vai ser o nosso entendimento de senescência, de cognição ao longo da vida.
Mas mesmo com um cérebro, um sistema nervoso já maduro, existem várias atividades que você, de casa, pode fazer para a gente conseguir otimizar, melhorar. E aí é onde a gente entra para as variabilidades do que a gente pode estimular. Inclusive a atividade física, que é algo que a gente consegue fazer no nosso dia a dia, que hoje existem vários estudos que é a única terapia que muda não só a chance de você ter uma demência, mas que muda o seu prognóstico. Você pode fazer 20, 30 minutos, 2, 3 vezes na semana e isso muda. Assim como atividades lúdicas, costurar, cuidar de jardim ou atividades que a gente consegue colocar no dia a dia, planejamento, isso também muda o nosso raciocínio, a nossa cognição ao longo da vida. O importante é manter o estímulo, independente da idade. Pois é, e a gente pensa assim, tem muitos jogos, muitas brincadeiras também, tem essas atividades do dia a dia, cuidar das plantas, tudo isso é prazeroso, né, pra gente. Agora, a gente está falando aqui, doutora Daiane, pensando assim, na pessoa está jovem, o que ela pode fazer, né, ao longo da vida para ir estimulando, pensando que isso pode ajudar a reduzir o risco de quadros demenciais também. Mas a pessoa que já tem algum tipo de doença neurológica, ela pode se beneficiar se hoje ela passar a fazer esse tipo de atividade? Sem dúvida. Isso melhora muito a qualidade de vida dos pacientes, que é algo que a gente debate muito, não só com o próprio paciente, mas com os familiares. Então, evitar fatores de risco, por exemplo, tabagismo, ter um hábito de vida saudável, ter uma rotina de atividade física, uma atividade mental que seja uma atividade de cuidado com um pet, por exemplo, animal. Pode ser atividades lúdicas, né, de costurar, bordar, para quem já tem essa cultura. Isso muda muito, não só ao longo da vida, mas também nessa parte de senilidade, do envelhecimento. O importante é a gente manter o nosso cérebro sempre ativo nas mais variáveis atividades. O que o nosso cérebro gosta e o que estimula a nossa cognição é justamente essa flexibilidade. Então, a gente mudar de uma atividade física para uma atividade lúdica, por exemplo, de um bordado, para uma atividade de leitura, uma atividade intelectual. Mas o muito importante, o que a gente reitera muito com as nossas famílias, dos nossos pacientes, é essa socialização do paciente. A gente tende a restringir esses pacientes que têm um comprometimento cognitivo por, às vezes, superproteção. Mas não, na verdade, a gente precisa incluí-lo nas atividades sociais, inclusive familiares. Isso muda muito a qualidade de vida do nosso paciente. Pois é muito interessante pensar nisso, porque muitas vezes o idoso não vai querer, né? Ele vai querer ficar mais quieto em casa, ele não vai se disponibilizar para sair, mas é importante que a gente estimule isso também, né? Sem dúvida. E o que a gente fala é que existem outros sintomas, inclusive com o próprio comprometimento cognitivo, o próprio paciente, o próprio idoso, ele pode ficar mais apático, ou seja, desestimulado no seu dia a dia de tomar iniciativas. É onde entra essa participação familiar dos amigos e tentar incluí-lo. Existe uma forma de a gente modificar isso, né? Então, a gente precisa entender que existe a fragilidade, existe o desafio, mas que o paciente, a família não está sozinho. É uma rede de cuidado que a gente monta em torno desse paciente para que ele tenha esse envelhecimento com mais qualidade possível de vida. E isso é muito importante, igual você mesmo referenciou da sua avó, de incluir ela em atividades, inclusive elucidando coisas antigas. A gente sabe que hoje a gente tem musicoterapia para esses pacientes que gostam e revivem memórias. E eu falo que cada paciente, por maior que seja o comprometimento cognitivo, a gente tem que olhar como um indivíduo. E isso faz total diferença no cuidado. A família tem um papel muito importante nesse processo, né? E para já finalizar aqui a nossa conversa, doutora Daiane, eu queria te perguntar o seguinte: infelizmente, a gente costuma associar muito assim o envelhecimento ao desenvolvimento de quadros de demência. A gente pode dizer que todo mundo vai desenvolver um quadro em algum momento da vida? Não. A gente sabe que existe um componente hereditário, genético, mas ele é uma percentual muito pequena, em torno de 5, 20% desses pacientes. O mais importante, mesmo o paciente tendo um risco, vamos dizer, genético, é nós evitarmos os fatores de risco e promover benefícios, né? Então, o que a gente pode fazer de forma objetiva para evitar
que qualquer um de nós tenhamos demência no futuro. Adotar um hábito de vida saudável, então evitar tabagismo, uso excessivo de bebida alcoólica, atividade física, controlar fatores de risco cardiovasculares. Então, quem tem pressão alta, controlar a pressão, quem tem diabetes, controlar a diabetes, dentre outras situações, e promover todo esse estímulo cognitivo. Então, fazer atividade física, ter uma atividade mental no sentido de leitura, de socialização, e assim a gente promover esse aumento, essa reserva cognitiva que a gente tem que manter e regar como um bom jardim, que a gente fala, ao longo da nossa vida. É importante a gente priorizar hábitos saudáveis, né? E às vezes repensar o nosso estilo de vida, pensar em como a gente pode levar uma vida saudável.